vou te confessar algo que me envergonha. Durante anos, eu arranquei e pisei na medicina mais poderosa que jamais crescerá no meu quintal. Eu via ela brotar entre as pedras e destruía com fastídio, como se fosse lixo. Até que uma dor nas costas tão brutal que não me deixava andar por 3 dias seguidos, me obrigou a escutar minha avó. O que ela preparou com essas mesmas ervas daninhas que eu tinha estado aniquilando eliminou minha dor em 20 minutos. Hoje, eu protejo cada broto como se fosse ouro verde. E o que vou te revelar não é botânica, é um resgate. O resgate de um conhecimento que quase perdemos para sempre porque uma medicina gratuita não gera dividendos. Nos próximos 18 minutos, você vai aprender 3 coisas que seu médico provavelmente nunca vai te contar. Primeiro, como identificar com absoluta certeza essa planta sem confundir com variedades inúteis. Esse erro custa resultados para 90% das pessoas. Segundo, os métodos de aplicação exatos respaldados por universidades europeias, desde dor muscular aguda até feridas que não fecham. E terceiro, por que essa planta não só alivia o sintoma da dor, mas pode tratar a inflamação sistêmica que causa a maioria das dores crônicas. Estudos da Universidade Complutense de Madrid confirmam isso com números. Mas antes de te mostrar o primeiro método, você precisa entender por que funciona tão extraordinariamente bem. A planta de que estou falando é a tanchagem maior, conhecida cientificamente como Plantago major. E o que vou te mostrar vem respaldado por mais de 2.000 anos de uso documentado e estudos universitários modernos, que confirmam o que nossos ancestrais já sabiam por instinto. Mas tem algo que ainda não te contei. Um detalhe que separa resultados mediocres de resultados que vão te deixar sem palavras. E esse detalhe está no minuto 12. Nos campos de batalha da Grécia Antiga, quando os soldados caíam feridos, os médicos militares corriam procurando desesperadamente uma planta específica. Não qualquer erva, mas essa. Eles amassavam diretamente sobre as feridas abertas porque sabiam algo crucial. A tanchagem não só estanca o sangramento, detém a infecção e pode reduzir significativamente a dor. Os romanos levaram ela para cada canto do império, plantando deliberadamente nos caminhos para que os legionários tivessem acesso imediato a esse kit de primeiros socorros vivo. E sabe como ela chegou nas Américas? Nas solas das botas dos conquistadores europeus. Os povos indígenas americanos, ao ver seu poder curativo, chamaram ela de pé do homem branco, porque brotava em cada lugar onde os europeus pisavam. Mas aqui está a parte que a indústria farmacêutica preferiria que você nunca descobrisse. A Universidade de Maryland realizou estudos extensos sobre os compostos da tanchagem e encontraram algo surpreendente. Essa planta contém alcubina, um glicosídeo iridoide com propriedades anti-inflamatórias documentadas. Além disso, possui alantoína, a mesma substância que é usada em cremes cicatrizantes de alto preço, mas em concentrações naturais. A Organização Mundial da Saúde reconhece oficialmente a tanchagem como planta medicinal válida para tratamento de inflamações e feridas. Agora, deixa eu te mostrar exatamente como identificar essa planta, porque tem um erro mortal que 90% das pessoas cometem, e isso faz elas confundirem com variedades que não têm as mesmas propriedades. As folhas da tanchagem verdadeira têm nervuras paralelas muito pronunciadas, que percorrem toda a folha desde a base até a ponta, como as cordas de um violão. Quando você arranca uma folha fresca e dobra suavemente, vai ver esses fios brancos resistentes que esticam, mas não se rompem facilmente. Esse é seu sinal de identificação absoluto. As folhas crescem em roseta, diretamente do chão. A textura é levemente rugosa ao toque, e se você esfregar entre os dedos, ela solta um cheiro herbáceo fresco, levemente amargo. Para o vídeo,
e me conta: você já identificou essa planta perto da sua casa? Porque o que vem agora é tão poderoso que você vai querer sair correndo para buscar ela. Agora vem o verdadeiramente revolucionário. Mas antes de te mostrar o método que mudou tudo para mim, deixa eu compartilhar algo que aconteceu durante a pandemia, quando os sistemas de saúde estavam colapsados. Uma amiga desenvolveu uma infecção dentária severa que causava uma dor insuportável. Ela não conseguia marcar dentista por semanas. Eu ensinei ela a fazer bochechos com infusão concentrada de tanchagem a cada 2 horas. Amassava folhas frescas e mantinha contra a gengiva inflamada. O alívio foi suficiente para que ela conseguisse funcionar enquanto esperava a consulta. Quando finalmente viu o dentista, ele ficou surpreso que a infecção não tinha se espalhado mais. Importante: casos assim requerem supervisão médica. A tanchagem foi um complemento, nunca um substituto do tratamento profissional. Agora sim, os 3 métodos principais que você precisa conhecer. Para dores musculares agudas, como aquele torcicolo que te deixa imóvel, pega entre 5 e 7 folhas frescas de tanchagem. Lava bem. Tritura com um pilão até formar uma pasta verde. O segredo está em romper as células da planta para liberar os compostos ativos. Aplica essa pasta diretamente sobre a área dolorida, cobre com um pano limpo e deixa agir no mínimo 30 minutos. Eu faço isso enquanto assisto TV à noite. O frio da pasta, combinado com os anti-inflamatórios naturais, pode penetrar profundo no músculo. Mas a tanchagem tem um uso ainda mais extraordinário que eu descobri por acidente. Um dia, trabalhando na horta, eu cortei profundamente o dedo com uma ferramenta enferrujada. Sangrava muito e eu estava a 20 minutos do posto de saúde mais próximo. Lembrei do que meu avô fazia. Arranquei 3 folhas de tanchagem, mastiguei rapidamente até formar uma pasta na minha boca. A tradição antiga diz que a saliva humana ativa ainda mais os compostos, e pressionei diretamente sobre o ferimento. Na minha experiência pessoal, o sangramento diminuiu notavelmente em poucos minutos. A ferida fechou limpa, sem infecção, e cicatrizou rápido. A ciência moderna agora explica por quê. A tanchagem contém polissacarídeos que podem estimular a produção de colágeno e acelerar a regeneração celular. Guarda isso na cabeça, porque daqui a pouco vou te revelar o método ancestral que concentra o poder dela 10 vezes mais, e que os monges medievais guardavam em segredo. Pausa. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Eu também era cético. Mas aqui está o detalhe crítico que separa resultados mediocres de resultados extraordinários: o frescor da planta. A tanchagem perde potência rapidamente depois de cortada. Idealmente usa ela dentro de 2 horas após a colheita. Se precisar armazenar, coloca as folhas entre toalhas de papel úmidas dentro de um recipiente hermético na geladeira, mas não mais que 3 dias. Para conservação a longo prazo, o método tradicional é a secagem. Pendura as folhas num lugar escuro, seco e ventilado. Uma vez completamente secas, guarda em potes de vidro escuro. As folhas secas mantêm aproximadamente 70% da potência durante 1 ano. Agora, o método que te prometi: a tintura de tanchagem. Esse é o segredo que os herboristas europeus transmitiam só para os seus aprendizes mais dedicados. Enche um vidro até 3/4 da capacidade com folhas frescas de tanchagem picadas. Despeja vodka ou álcool de cereais de no mínimo 40 graus até cobrir completamente as folhas, deixando 2 centímetros de líquido sobre o material vegetal. Tampa hermeticamente e guarda num lugar escuro durante 6 semanas, agitando o vidro vigorosamente a cada 3 dias. Depois das 6 semanas, coa através de um pano fino e armazena o líquido resultante em frascos de vidro escuro com conta-gotas. Essa tintura concentra os compostos medicinais de maneira extraordinária. Para dor aguda, tradicionalmente se toma 20 gotas num pouco de água a cada 4 horas.
Essa tintura pode durar até 5 anos, mantendo a potência. Dor muscular, artrite ou enxaqueca? Comenta qual é o seu caso e eu te digo o método exato que funciona melhor para você. Sua pergunta também ajuda outros que leem os comentários. Mas aqui está algo que me fascina profundamente sobre a tanchagem e que contradiz tudo que te ensinaram na escola. Ela não só alivia a dor, pode tratar a causa raiz de muitas dores crônicas. A inflamação sistêmica é a base da maioria das síndromes de dor crônica, desde a fibromialgia até a artrite reumatoide. Os estudos da Universidade Complutense de Madrid demonstraram que o consumo regular de chá de tanchagem pode reduzir os marcadores inflamatórios no sangue, especificamente a proteína C reativa e as interleucinas pró-inflamatórias, numa média de 41% depois de 8 semanas de uso contínuo. Estamos falando de uma planta que não só mascara sintomas, como fazem os analgésicos comerciais, mas que pode corrigir desequilíbrios fundamentais no corpo. Universidade de Viena. Estudo clínico direto. Tanchagem versus ibuprofeno. Resultado: 62% de redução de dor, sem destruir seu estômago. Isso não é magia folclórica. É medicina validada que simplesmente foi ignorada porque não pode ser patenteada. Agora, algo que você nunca deve fazer com essa planta. Se você está tomando anticoagulantes como varfarina, deve consultar seu médico antes de usar tanchagem internamente, porque pode potencializar o efeito anticoagulante. Mulheres grávidas devem evitar o uso interno durante o primeiro trimestre, embora aplicações tópicas sejam geralmente mais seguras. E se você é alérgico ao pólen de gramíneas, proceda com precaução e faça primeiro um teste tópico numa pequena área da pele. Se você tem qualquer condição médica pré-existente ou toma medicamentos regularmente, consulte seu médico antes de usar tanchagem internamente. O uso tópico é geralmente mais seguro. E deixe eu ser completamente claro sobre algo crucial. A tanchagem pode ser medicina extraordinariamente efetiva para dores leves a moderadas e para uso tópico em feridas e inflamações. Não é substituto para atendimento médico de emergência, cirurgia necessária ou tratamento de condições que requerem intervenção profissional. Se você tem uma dor que piora progressivamente, que vem acompanhada de febre alta, perda de peso inexplicável ou sintomas neurológicos graves, você precisa de um médico. Ponto final. A tanchagem é uma ferramenta a mais no seu arsenal de saúde, uma ferramenta incrivelmente efetiva e subutilizada, mas funciona melhor em conjunto com atendimento profissional quando é necessário. Agora, por que essa informação não é de conhecimento comum? Por que seu médico nunca menciona a tanchagem? Não é conspiração, é economia básica. As plantas silvestres não se encaixam no modelo de negócio farmacêutico moderno, que depende de patentes. Uma planta que cresce silvestre em cada continente, que qualquer um pode identificar e usar, não gera esse tipo de retorno. Não há incentivo financeiro para pesquisar exaustivamente ou promover algo que eliminaria um mercado multibilionário de analgésicos. Aqui está a verdade que eu quero que você entenda profundamente. Nossos avós não eram supersticiosos ignorantes que acreditavam em mágica. Eram observadores brilhantes que documentaram cuidadosamente o que funcionava e o que não, através de gerações de tentativa e erro. Quando eles diziam que uma planta aliviava a dor, eles estavam certos. O que mudou não é a efetividade dessas plantas, é que nós perdemos o conhecimento de como usá-las corretamente. E essa perda nos fez completamente dependentes de sistemas que nem sempre têm nosso melhor interesse como prioridade. A tanchagem está provavelmente crescendo a menos de 50 metros de onde você está sentado agora mesmo. No seu quintal, na calçada fora da sua casa, naquele terreno baldio no fim da rua. Está ali, esperando. A pergunta é: você vai continuar ignorando ela? Ou vai se reconectar com uma sabedoria ancestral que funcionou durante milênios? Amanhã,
Quando você sair de casa, te desafio a fazer isso. Se abaixa, procura essas folhas com nervuras paralelas crescendo em roseta coladas no chão e reconhece que você está olhando para um dos analgésicos mais poderosos e seguros da natureza. Arranca uma folha, sente a textura, cheira. Essa conexão física com a planta é o primeiro passo para recuperar sua autonomia sobre sua própria saúde. E agora, deixa eu te contar o que vem por aí. Em 72 horas exatas, eu subo o próximo. A planta que pode regular pressão arterial em 48 horas sem medicamentos. Ela cresce grudada na sua cerca agora mesmo. Você já viu ela 1000 vezes. Mas tem uma janela de colheita de só 2 semanas por ano. Se você perder, vai esperar 12 meses completos. E te adianto uma coisa. O que ela faz com o colesterol deixou cardiologistas sem argumentos. Ativa o sininho para que o YouTube te avise no segundo que eu subir, porque isso você não pode perder. Se esse vídeo te abriu os olhos para uma realidade que você desconhecia, compartilha. Manda para aquele familiar que vive com dor crônica, para aquele amigo que gasta uma fortuna em remédios, para qualquer pessoa que se beneficiaria de saber que existem alternativas reais crescendo na natureza. E nos comentários, me conta, você já conhecia a tanchagem? Já usou alguma vez? Se decidir experimentar depois de ver esse vídeo, sua experiência vale ouro para nossa comunidade. Esse conhecimento é valioso demais para ficar guardado. Nossos avós compartilhavam livremente porque entendiam algo fundamental. A saúde não deveria ser um privilégio comercializado. E esse direito começa com o conhecimento. Lembra, o verdadeiro poder não está na pílula, está no conhecimento. E agora, esse poder está nas suas mãos. A gente se vê em 72 horas com o próximo resgate.